Olá, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Nós estamos no episódio 9, Perdão. E o tema de hoje é Livre para Viver. Meu nome é Karen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã e trabalho com terapia existencial. E você pode se fazer a seguinte pergunta: você pode acreditar, ter o pensamento de que você não consegue perdoar o seu agressor, o autor do evento de injustiça que você sofreu. E você já fez de tudo para perdoar o autor desse evento de injustiça. Ou autores de eventos de injustiças que você sofreu. Então, queridos, eu quero falar sobre isso nesse episódio e trazer esse ensinamento, um caminho para que você consiga entender e liberar o perdão, para que você possa viver definitivamente de maneira livre. Então, eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a aprender a conquistar os seus objetivos. Nós temos aqui esse versículo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo? Esse suportando-vos uns aos outros não é de suportar, de tolerar, também de tolerar, mas ser o suporte um do outro. E quando ele fala para nós perdoarmos, se a gente tem alguma queixa contra alguém, contra outra pessoa, para a gente perdoar, assim como Cristo nos perdoou. E quando a gente tem queixa com alguém, a melhor maneira de você resolver, se resolver e resolver com outro, é você chamar essa pessoa e você esclarecer. Ter uma conversa com a empatia mais a assertividade, onde você vai ser verdadeiro, transparente, abrindo o seu coração e deixando muito claro para aquele que te ofendeu, para aquele que te feriu, te machucou, o que ele provocou em você. E você vai, nessa conversa, a sua intenção e motivação, essa é a assertividade, de resolver realmente o problema. Você não vai conversar com a intenção e a motivação de você acusar, de você julgar e condenar essa pessoa, mas sim de você querer esclarecer o porquê que essa pessoa te ofendeu. E trazendo a responsabilidade para você também. Perguntando se você fez algo para que essa pessoa agisse dessa maneira com você. Da gente não se colocar como vítima, mas a gente realmente se dispor em querer ouvir o outro com empatia, ouvir, estar com a escuta ativa, para você compreender as razões do outro. E às vezes o outro também se sentiu ofendido por você. E simplesmente ele foi reativo. E você não sabe disso. Então, é uma conversa clara, é uma conversa objetiva, onde a intenção e a motivação é de compreender, para resolver, para perdoar e ficar tudo bem, sem mágoas, sem ressentimento. Ok? Quando você não consegue
ter essa iniciativa de esclarecer, de convidar o outro para esse diálogo, eu vou te dar uma dica. Que você venha pedir pela fé, venha pedir ao Espírito Santo para que ele possa te ajudar, para que ele possa te auxiliar nesse processo. E você pode ter certeza que, se internamente você decidir que você quer perdoar, que você quer ficar livre e se resolver com essa pessoa, pode ter certeza que você vai ter o auxílio, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque essa é a vontade dele. Ele não quer que nós tenhamos queixas contra alguém. Ele não quer que nós tenhamos, que nós estejamos aprisionados nesse cárcere da falta de perdão, nesse cárcere envolto nessas feridas, envolto nesses ressentimentos, nessa mágoa. Então, ele, principalmente ele, é o maior interessado para que isso seja resolvido. Então, vamos compreender um pouquinho melhor sobre como liberar esse perdão para que você seja livre de uma vez por todas. Então, vamos lá. O perdão, ele é habilitado no amor. Então, se a gente trazer a luz do Evangelho de Cristo, o ato de Cristo na cruz foi para perdoar os nossos pecados. Ele pagou um alto preço por amor a nós. Então, a atitude de Jesus foi por amor. Foi fundamentado no amor. E quando ele fala que é para a gente também perdoar o outro, assim como ele nos perdoou, então, por isso que eu falei para a gente recorrer a ele. Porque ele nos neste amor. Ele permeia esse amor em nós. E conscientemente, pelo entendimento do que significa tudo isso, do que significa o perdão, conscientemente, nós decidimos amar. Amar aquela pessoa que nos ofendeu, aquela pessoa que cometeu um ato de injustiça contra nós. Essa decisão de amar, ela não está, no primeiro momento, envolvida emocionalmente, pelas emoções, pelos sentimentos, mas sim pela razão. Conscientemente, por quê? Porque você entende, você tem o conhecimento do significado do perdão. Então, o amor, ele é uma decisão estritamente pessoal. É você que decide amar aquela pessoa, não envolvida por sentimentos, mas conscientemente. Por isso que é uma decisão, é uma escolha. De você amar aquela pessoa, independentemente de quem ela seja, das suas deficiências de caráter, de como ela é, mas decidir amar com essas diferenças, porque você decide amar conscientemente, por amor, em primeiro lugar, a Deus. Porque você sabe o que significa o perdão. É muito fácil nós amarmos quem nos ama. Aqueles que nos fazem bem, aqueles que nos dá alegria, nos traz paz, aqueles que nos apoiam, aqueles que têm os mesmos critérios de valores e princípios. É muito fácil nós amarmos essas pessoas. Difícil realmente é nós amarmos pessoas que muitas vezes não condizem com o que nós acreditamos, com o nosso estilo de vida, com os nossos valores e princípios. Pessoas que têm certas deficiências de caráter que são extremamente prejudiciais
ao próximo, àqueles que o rodeiam. Então, por isso que o amor, em primeiro lugar, ele é movido pela razão, ele é movido pela consciência do que é nós amarmos, em primeiro lugar, alguém que, antes de tudo, é criação de Deus, imagem e semelhança a Deus. E principalmente quando é um filho de Deus. Porque todos nós estamos suscetíveis às falhas. Estamos suscetíveis a ofender, a magoar, a decepcionar pessoas que nós amamos, pessoas que nos fazem bem. E às vezes nós fazemos isso até sem prestar atenção inconscientemente. Nós fazemos isso não de uma maneira intencional, mas nós fazemos isso porque nós também temos as nossas debilidades. Então, quando você fica preso nessa falta de perdão, você se torna vítima das suas próprias dores, vítima das suas próprias feridas, vítima dessa mancha, dessa marca que você deixou te manchar e te marcar. E quando você decide se libertar disso, existe um meio, existe um caminho para que você consiga fazer isso. E é difícil. Aquele que está tão machucado e ferido, se sentiu tão prejudicado, liberar esse perdão. É difícil você decidir amar essa pessoa. Mas a partir do momento que você decide e você se posiciona, você se permite e você se entrega a essa razão, a essa consciência, a esse entendimento e discernimento que você tem. Porque você compreende que você não é melhor que o outro, que você também tem as suas falhas, as suas fraquezas, debilidades, dificuldades. Então, você começa a compreender, se colocando no lugar do outro, desenvolvendo essa empatia para compreender por que o outro agiu com você dessa maneira. Ok? Então, vamos lá. Como eu falei, o perdão é uma decisão que só se sustenta a partir do Espírito Santo de Deus. Eu tive tive algumas experiências sobre o perdão, onde eu decidi perdoar algumas pessoas que me ofenderam absurdamente. E eu fiquei extremamente magoada, decepcionada com essas pessoas, e eram pessoas que eu amava muito. E eu fui realmente extremamente injustiçada. Só que quando eu realmente percebi que isso estava me fazendo muito mal, eu estava aprisionada. E quando eu percebi que isso estava começando a me amargurar, eu clamei ao Espírito Santo de Deus, para que ele me ajudasse a liberar esse perdão de uma maneira genuína, de todo o meu coração. Então, eu entendi que eu sozinha, na minha autossuficiência, eu não ia conseguir. Mas pela fé, pelo conhecimento que eu tenho acerca do que significa o perdão, trazendo à minha memória o entendimento da palavra de Deus, que é para nós perdoarmos, não importa quantas vezes aqueles que nos ofendem, eu clamei, eu recorri ao poder sobrenatural que somente o Espírito Santo tem e pode nos favorecer com este poder. Porque, como eu falei, é da vontade dele que nós perdoamos. Ok?
Vamos lá. Olha só que interessante. O impacto da nossa relação com Deus deve gerar um impacto na maneira como nos relacionamos. A gente tem que pensar muito nisso. Se você tem fé em Deus, se você ama Deus, por mais que de repente você não tenha tanta familiaridade com o Evangelho, com os ensinamentos de Cristo através da palavra de Deus, mas você quer viver isso, você quer ter uma transformação pessoal, uma transformação no seu ser, no seu interior, uma mudança de mente, uma mudança nas suas emoções. Quando você começa a ter essa conexão com Deus e você decide conhecê-lo melhor através das Escrituras, quando isso é de uma maneira muito genuína e você vai estreitando esse relacionamento íntimo com Deus, genuinamente, de uma maneira muito espontânea e natural, você acaba gerando um impacto nas relações, nos relacionamentos com outras pessoas. Não é nada premeditado, não é nada mascarado, não é nada tão intencional. Não, agora eu tenho que agir assim, não, agora eu tenho que agir de outro jeito. Não. Por quê? Porque simplesmente você é. Porque o seu relacionamento com Deus está causando uma mudança em você, uma transformação em você. E essa conexão com Deus Pai, através do Filho, faz com que você estreite esse relacionamento com o Espírito dele. E você vai transmitir isso para as pessoas. Por isso que gera esse impacto nos relacionamentos. Isso não quer dizer que você vai caminhar em perfeição, mas você vai caminhar nessa busca de ser ressurreto, nessa busca da perfeição. E isso é até o último fôlego de vida, porque nós somos transformados de glória em glória quando nós nos permitimos sermos ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós diminuímos de nós mesmos, quando nós esvaziamos de nós mesmos, para que o Espírito de Deus que habita em nós venha realmente reinar em nós. Esse é o reino de Deus. É deixar o Espírito de Deus reinar em você. Então, você vai ter uma inteligência espiritual, e vai ter um episódio que eu vou falar sobre inteligência espiritual. O que a inteligência espiritual desenvolve em cada indivíduo? E você começa a agir com sabedoria. As suas escolhas, as suas decisões, elas vão estar pautadas na sabedoria do sagrado, na sabedoria divina. Porque você decidiu viver assim. Você decidiu caminhar nessa jornada dessa maneira. Porque você se permitindo, você está se permitindo a viver novas experiências. E você vai observando que essas novas experiências vão surtindo efeitos. E esses efeitos são bons. Te traz leveza, te traz paz, te traz serenidade. E você passa a viver uma vida de uma maneira mais descomplicada. Então, queridos, é uma decisão, é uma escolha. Nós temos apenas dois caminhos para escolher. Ou nós escolhemos viver na reatividade, sendo vítima
de tudo e de todos, onde o seu orgulho é muito presente e você não se acha merecedor, e você passa a ser uma vítima da vida, das pessoas, de você mesmo, vítima de Deus. Ou você escolhe outro caminho, que é viver em sabedoria, que é deixar o Espírito de Deus te ensinar uma maneira diferente de ser, de fazer, de viver. Porque Ele te quer livre, para que você viva de maneira livre, para que você o siga, para que você caminhe com Ele de maneira livre. Então, esse é o desejo do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mediante tudo que eu te trouxe até agora, eu quero te indagar para que você reflita mesmo sobre essa questão. O que você tem feito com as ofensas que chegam até você? O que você tem feito? Qual dos dois caminhos, das duas opções, você escolheu até agora? Você escolheu caminhar de maneira livre, saindo do estado da condição de vítima? Ou você escolheu viver nessa condição de vítima e vivendo, deixando desenvolver em você a amargura, onde os seus olhos não são olhos bons. Você está tão envolto e concentrado no seu sofrimento, nas suas mágoas e ressentimentos, que você começa a enxergar tudo com lentes ruins. Porque no seu interior está havendo uma escuridão. Então você não vai interpretar tudo o que te acontece de uma maneira boa, e sim de uma maneira sempre levando para um outro lado. Então, qual dos dois caminhos você escolheu? O que você tem feito com aquilo de ruim, de ofensa, que te gerou dor? O que você tem feito com isso que você recebeu? Porque a escolha é sua. O que você vai fazer com o que você recebeu? Ok? Então, eu quero deixar aqui muito claro para você compreender. A debilidade de alguém, né? Quando uma pessoa, todos nós, como eu falei, temos debilidade. A debilidade de alguém, ela acaba gerando, sim, uma ofensa, provocando essa dor no outro, essa ferida, essa mágoa, através de uma ofensa. Ou seja, essa pessoa, através da sua debilidade, ela acaba se tornando reativa. E essa ofensa, ela gera dor. E essa dor é uma mancha. Você deixou com que a debilidade dessa pessoa te manchasse e gerasse uma marca em você. Porque essa debilidade não é sua. E quando você, de uma maneira extremamente honesta, verdadeira consigo mesmo, para e reflete em tudo no que aconteceu, e você traz uma responsabilidade para você, fazendo essa autoanálise, olha, mas eu tive uma parcela de responsabilidade para que esse alguém me ofendesse. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter agido assim, eu devia ter tido mais cuidado. Então, de uma certa maneira, eu provoquei. Eu mexi na debilidade dessa pessoa. E por isso que ela reagiu dessa maneira. Então, não é você ficar terceirizando o tempo todo a culpa no outro. Você precisa parar e fazer essa autoanálise de uma maneira extremamente
transparente, verdadeira, honesta com você mesmo. Para ver se realmente você tem uma parcela nessa ofensa que você recebeu. E também pedir perdão para essa pessoa. Ter essa nobreza de você pedir o perdão e reconhecer diante dessa pessoa. Você não tem noção do quanto você vai fazer bem a essa pessoa, do quanto você vai ensinar essa pessoa, porque você vai estar ensinando a verdadeira humildade, porque isso, agir dessa maneira, requer muita humildade. A falta do perdão nos adoece, porque essa ofensa, essa dor, na verdade, mexeu com seu orgulho, feriu essa ofensa, feriu o seu orgulho. E o fato de você estar na condição de vítima faz com que você fique preso nesse orgulho. E provavelmente você pode ter resistência em reconhecer que você teve uma parcela de responsabilidade por ter recebido essa ofensa. E tanto te machucou, que te manchou e que te marcou. Ok? A debilidade de alguém que nos ofende, quando você decide, e porque você tem as próprias convicções de quem realmente você é. Você sabe da sua verdadeira essência. Inclusive, você tem uma segurança de si mesmo. Você é seguro de si mesmo. Quando você tem esse autopertencimento, você segue, ao receber essa ofensa pela debilidade do outro, por mais que você tenha provocado, tenha intenção, você recebe essa ofensa, mas você não permite que essa ofensa gere essa dor, essa mancha, essa marca em você. Você decide buscar um domínio próprio, porque você tem um entendimento da consciência de que isso não te pertence, porque é debilidade do outro. E também porque você reconheceu, você assume, e você quer se retratar, você quer resolver. Então, quando a gente decide resolver, mesmo assumindo as nossas responsabilidades sobre isso, isso é sinal de que você sabe quem você é. Por mais que o outro tenha agido ou falado palavras que te diminuíram muito, que te depreciou muito, você sabe, você vai refletir sobre essas palavras. E você sabe quem você é. E você sabe que essas palavras não têm nada a ver com você. Tem a ver com o outro. Então você busca esse domínio próprio. E você decide perdoar. Então, o que limita a mágoa do sentimento e nos faz sermos vítima e nos deleitarmos nesse estado de vítima é a falta do conhecimento sobre você mesmo. É a falta de você saber da sua verdadeira identidade. Por isso, você começa a acreditar naquelas palavras. E você mesmo começa a se autodepreciar. E deixar desenvolver muitos pensamentos e sentimentos que não condizem com a sua identidade, com a sua verdadeira essência. Por isso que você fica vítima de si mesmo, vítima dessas dores, vítima dessas feridas, vítima do que o outro
fez para você. Ok? Perdão. Perdão é um favor que nós fazemos a nós mesmos. Então, o perdão é para o outro? Sim, você libera o outro. Mas, principalmente, a maior relevância do perdão é para você. Porque você vai se libertar disso. Você vai ter a paz. Você vai viver com as suas emoções livres, portanto saudáveis. As suas lentes vão mudar. Então, o perdão é um favor que nós fazemos a nós mesmos. O perdão, ele gera cura. Eu tive essa experiência. Depois que eu decidi, de uma maneira sobrenatural, com a ajuda do Espírito Santo, porque eu gemi para perdoar. Mas depois que eu decidi perdoar, entendendo o significado do perdão, por amar a Jesus, sabendo que é da vontade dele e que é isso que ele esperava de mim, eu fui curada. Muita coisa mudou em mim e na minha vida. A partir do momento que eu liberei o perdão. Inclusive, quando você libera o perdão para alguém, você está sendo um instrumento de manifestar o amor de Cristo para essa pessoa. Você está sendo um canal de bênção na vida dessa pessoa. Porque essa pessoa vai ficar tão constrangida com a sua atitude que você pode levar essa pessoa para Deus. Isso aconteceu comigo. Esse autor do evento de injustiça, que causou muitos danos emocionalmente na minha estrutura psíquica, quando eu decidi sentar com essa pessoa e abrir tudo o que ela tinha feito para mim, e falei que eu perdoava, falei que Jesus o amava. Hoje nós somos amigos. E hoje ele está mais perto de Deus. Porque durante essa conversa, onde numa mesa eu coloquei honesta, transparente, toda a verdade, sem julgamento, sem acusação, essa pessoa ficou extremamente constrangida. E ela viu o quanto estava sendo verdadeira e genuína. Nessa atitude, que foi a graça de Deus, eu reconheço sobre a minha vida. Que foi o amor de Deus que permeou em meu coração e me ajudou a ter esse diálogo de uma maneira tão tranquila, de uma maneira tão serena. Então, queridos, segurar mágoas é um peso que nos impede de caminhar. Talvez você esteja refletindo agora. Se você decidiu ser vítima de tudo isso e você se tornou amargo, amarga, você sabe do que eu estou falando. Você sabe o peso que tem sido para você segurar essa mágoa, ser vítima da debilidade dessa pessoa.
E você sabe o quanto tem travado a sua vida em alguns aspectos da sua vida, ou em todos os aspectos da sua vida. Você sabe que você não tem alegria, que tudo você se ressente, e que geralmente as suas interpretações são interpretações que, na verdade, não condizem com a realidade dos fatos. Talvez você tenha ficado com uma mente mais maldosa, onde tudo interpreta para o lado ruim das coisas. Uma mente pessimista, uma mente negativa, uma mente doente, os sentimentos doentes. Então, se você perdoar, você vai arrancar esse peso que tem te impedido de caminhar de uma maneira livre. Eu tenho certeza que você quer ser livre, que você quer ser feliz, que você quer ter paz, que você quer viver em gratidão, que você quer conhecer esses sentimentos, esse outro lado, enxergar beleza, cor na vida e nas pessoas, mesmo com as suas diferenças. Porque essa é a beleza dos relacionamentos da vida. Sabermos lidar com as diferenças e compreendermos o outro, buscando esse domínio próprio, buscando essa gestão nas nossas emoções, para que nós possamos viver bem, de uma maneira mais saudável. Então, você pode ter certeza que o universo ele vai conspirar a seu favor. Porque quando nós estamos com a mente doente, os sentimentos doentes, o universo ele não conspira a nosso favor. Porque nós atraímos aquilo que existe em nós. Nós atraímos as coisas negativas. E por mais que você lute muito para conquistas, para realizações, as coisas começam a dar errado. E você vai ficando cada vez mais envenenado. É isso que você quer para a sua vida? Será que não é melhor você decidir se posicionar em definitivamente resolver tudo que te gerou dor com essas pessoas? Resolva a sua vida. Se resolva com essas pessoas. E depois você vai falar para mim. Eu faço questão. Eu vivi essas experiências. Então, eu tenho propriedade e autoridade para falar sobre. Por isso que eu estou falando aqui para você. Perdoe. Ninguém é melhor que ninguém. Você também tem as suas debilidades. Provavelmente você já machucou pessoas. E talvez nem saiba disso. Então, para pensar um pouco. Quem é você? Se Jesus, que é Jesus, nos perdoa, quem somos nós para não perdoarmos o outro? Se Jesus, que é ressurreto,
Se Jesus, que é santo, perfeito, não tem nenhuma mancha, nenhuma debilidade, ele nos perdoa quantas vezes nós nos arrependemos e pedimos o perdão. O perdão já foi liberado, ele deixou esse legado no reino espiritual e ele se torna concreto. Ele se torna concreto. O perdão foi liberado a partir do momento que ele cumpriu o plano de Deus, a missão de ter dado a sua vida no sacrifício da cruz. E ele venceu a morte. E ele está vivo. E ele nos deixou um grande presente, que é o seu Santo Espírito, que pode fazer morada em nós, se nós o convidamos, se nós o aceitamos, para que ele faça comunhão conosco e seja um só conosco. Porque nós, pela nossa natureza humana, é difícil nós decidirmos amar. Então, o perdão, ele te cura. O perdão, ele te liberta. Liberar perdão é ser livre, sair da prisão da alma que está dentro de você. Olhar para a cicatriz sem sentir dor. Vai ficar a cicatriz. Você pode até lembrar, mas você vai lembrar de uma maneira que nem parece que foi com você, porque você não vai mais sentir dor. Apagar as manchas que não são suas. Essas manchas são manchas de debilidades do outro, mas de alguém que encostou em você. O que você vai fazer com sua dor? Você vai deixar que ela te destrua? Ou você vai usar essa dor para te reconstruir, tomando essa decisão? Amar é uma decisão. O perdão é uma decisão. Porque o perdão, ele é habilitado nesse amor que você decidiu amar. A dor e a ofensa têm uma capacidade e profundidade enorme de nos destruir. E de destruir e machucar as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente se destrói, você impede de viver as promessas, de viver o propósito que Deus tem para você. Então, quem sai perdendo nessa história é só você. É isso que você quer? O que você tem ganhado? Quais os ganhos por estar vivendo vítima do seu próprio orgulho ferido? Então, essa ofensa que você recebeu, a forma como você recebeu, e o que você nutriu e deixou de desenvolver em você, isso é uma responsabilidade sua. E o maior prejudicado nessa história é você. Então, acorda. Sai disso. Acorda. Mas, maior do que a dor é o amor. Você vai ser uma pessoa diferente. E você, basta você decidir fazer tudo isso, essa orientação que eu estou te dando. Basta você decidir experimentar com a ajuda do Espírito Santo de Deus.
que você vai se tornar uma pessoa perdoadora. E você vai aprender a lidar com as diferenças, com as debilidades das pessoas, com sabedoria, com redenção, seguro de si, sabendo verdadeiramente quem você é. Porque você vai enxergar quem você é para Deus, como realmente Deus te vê. E você vai se tornar uma pessoa muito diferente. Você vai aprender a viver a vida em liberdade. Você vai aprender, vai entender o que Jesus fala, que ele busca, ele procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. A sua conexão com Deus vai ser diferente. Vai ser muito diferente. Faça essa experiência. Viva essa experiência de uma maneira vívida. E depois você compartilha comigo. Então, queridos, para se libertar da dor, você precisa decidir perdoar, liberar o perdão, enfrentar a sua própria verdade, olhar para a realidade nua e crua da sua história, encarar as suas feridas, parar de se vitimizar e vencer esse silêncio que está te oprimindo. Porque reter, segurar essas mágoas que te impedem de caminhar é extremamente opressor. Opressor. Por isso a amargura. Então, finalizando aqui, o amor gera. O amor gera cura. O amor gera. O amor cura. O amor gera a cura. Nós não temos essa capacidade de amar. Mas o Espírito de Deus, de uma maneira linda, sobrenatural, opera esse milagre e nos permeia desse amor. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero que eu tenha te ajudado a você aprender a conquistar esse objetivo específico, que é de liberar o perdão, aprender a decidir perdoar, porque você entendeu que amar é uma decisão. Até o próximo episódio.